O juízo investigativo e a salvação pela lei mediante as obras. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus e hoje nós damos continuidade à nossa série sobre a doutrina do juízo investigativo, especialmente à luz do livro de Hebreus. No vídeo passado a gente falou da soteriologia bíblica construída a partir do livro de Hebreus, cuja intelecção fundamental ou convicção fundamental é que o derramamento de sangue faz expiação pelo pecado, tá bom? Aí no contexto aí dos sacrifícios do santuário, aqueles sacrifícios feitos em harmonia com a lei de Deus, que pressupõe o pecado do pecador e também o seu arrependimento, sua fé em Deus, sua vontade de mudar, sua vontade de melhorar e viver fora dos caminhos aí da transgressão da lei de Deus e etc. E ali então ele reconhecia o seu pecado, impunha as mãos sobre o animal era sacrificado, derramava o sangue, esse sangue era levado para dentro do santuário, havia ali todo um ritual em função de aspersão e etc. no véu, no altar, no chifre do altar, dependendo do tipo do sacrifício, e no dia da expiação, o santuário era purificado de todos esses pecados e o povo era declarado purificado de todos os seus pecados perante o Senhor, tá? Essa experiência de salvação, em grande medida, ela vai se tornar um grande símbolo, né, daquilo que é, de fato, a realidade, que é a fé cristã. E agora Cristo é o Cordeiro, Cristo derrama o sangue. É com base no nome de Cristo, na fé em Cristo, que a gente prega e crê no perdão dos pecados e experimenta isso na prática, na realidade, tal qual Deus sempre intentou. E todo o ministério levítico era meramente um apontar para a pessoa de Cristo e os princípios da salvação que, de alguma forma, já precisavam ser melhor entendidos desde antes, até que Cristo viesse no tempo determinado, na plenitude do tempo, nascido de mulher, sob a lei, para resgatar os que viviam debaixo da maldição da lei. E a maldição da lei, na verdade, é o pecado e a condenação da lei contra o pecador, porque a lei não afrouxa a si mesma, porque o pecador peca. Então, se o pecador adultera, a lei não diz, então agora pode adulterar para que o pecador esteja em harmonia com Deus. Não, a lei condena o adúltero, e se o adúltero é adúltero, ele está eternamente condenado como adúltero. E para que haja, de alguma forma, absolvição de um adúltero que pecou contra a lei de Deus, aí é necessário todo esse processo de expiação para perdão, que na verdade pressupõe que o pecador, pela sua experiência de pecado, pela obra do Espírito Santo, pela lei de Deus, pelo contato com a comunidade, com a verdade bíblica, etc., reconhecia que a lei de Deus era melhor do que, enfim, os seus próprios caminhos pecaminosos, e aí confessava os seus pecados. Isso pressupõe arrependimento, fé, conversão, vontade de mudar, e dentro desse contexto havia em Israel expiação para perdão, e tudo isso é grande símbolo da salvação, e tudo isso é grande símbolo da fé em Cristo lá no Novo Testamento. E Cristo é o Cordeiro que tira o pecado do mundo, é o sangue dele que é derramado e através do qual a gente pode de fato ser perdoado das nossas transgressões da lei de Deus. Beleza, maravilha. Então o que acontece? Dentro do entendimento adventista, da soteriologia, à luz da doutrina da lei de Deus, e etc., surgem inúmeras polêmicas dentro do mundo cristão. Isso tem que ver com a relação da guarda do sábado, isso tem que ver com a questão da fidelidade a leis, que não pode comer isso, não pode comer aquilo, por exemplo, Levítico capítulo 11, e um monte de coisas que faz parte das sensibilidades e da mentalidade adventista, mas que de alguma maneira não fazem parte da mentalidade e das sensibilidades de outros cristãos. E aí há uma ampla polêmica entre entendimentos diferentes do entendimento adventista em relação à nossa visão. E é importante a gente começar a trabalhar um pouco destas questões, porque de fato são estas questões que interessam, na verdade, em torno de toda a discussão da doutrina do juízo investigativo, tá bom? E para a gente entender bem estas questões, seria importante a gente ter um panorama amplo do desenvolvimento histórico da fé cristã e como que nesse desenvolvimento histórico da fé cristã, os cristãos se afastaram do judaísmo. Isso em função de perseguições, isso em função de más compreensões desta absoluta
contraposição entre Nova Aliança e Antiga Aliança, Novo Testamento e Antigo Testamento. E aí muitos cristãos gradativamente foram abandonando, né, as questões que seriam consideradas, entre aspas, judaicas, e começaram a desenvolver, vamos pensar assim, olha, uma fé própria, uma identidade própria, um estilo de vida próprio, uma organização própria, cada vez mais distante do judaísmo. O grande fator de cisão em relação a tudo isso é a circuncisão, mas não somente. Depois de romper com a circuncisão, o que inclusive tem respaldo bíblico em termos da circuncisão física, agora o cristão é circuncidado no coração, né, que é a circuncisão que verdadeiramente importa, o que inclusive já havia sido profetizado no Antigo Testamento. Mas além agora do rompimento com a circuncisão física, os cristãos começam a romper com outras questões que eles consideravam ser exclusivas do judaísmo, e aí entram essas sensibilidades alimentares, entra a guarda do sábado e outras questões aí diversas em relação a tradições, leis, interpretações, compreensões. E aí muitos do povo judeu rejeitam Cristo, e aí muitas vezes os cristãos então colocam lá. Então o judeu é o herege, qualquer tentativa de trazer esses elementos, guarda do sábado, alimentação, circuncisão, inúmeras outras coisas para o seio cristão é considerado um ataque de judaizantes e que são heréticos e etc. E aí pega toda aquela briga de Paulo em relação aos judaizantes e lança sobre esse pacote como um todo. E aí a igreja cristã vai se afastando das suas raízes judaicas e vai se cristalizando. Então agora não se guarda mais o sábado, se guarda o domingo, agora se come carne de porco, agora se faz oração em contexto aí de imagens e não sei o que, e etc. Aí claro, vai ter as polêmicas internas do cristianismo, depois a reforma protestante vai fazer um monte de rebuliço em relação a estas questões e tal, etc. Mas o cristianismo vai passar por um longo desenvolvimento histórico e vai lidar com toda essa questão dessa dificuldade, né, em relação ao Antigo Testamento, em relação às questões judaicas, em relação a sábado, leis alimentares, circuncisão e um monte de coisa, tá bom? Beleza. Então, com esse panorama em vista, vamos entender algumas coisas. O Adventismo do Sétimo Dia descobriu na doutrina do santuário um amplo arcabouço de verdades bíblicas que precisavam ser, na mentalidade adventista, restauradas, trazidas de volta à luz, uma vez que estas questões são bíblicas, tá? A circuncisão não é uma delas. O cristianismo adventista nunca relativizou as orientações neotestamentárias relativas à não necessidade de circuncisão física para a fé em Cristo, para a salvação. Entretanto, o adventismo questiona sim as conclusões dos demais cristãos em relação à alimentação de uma forma geral, que muitas vezes permite o uso dos alimentos imundos, dos animais imundos descritos em Levítico capítulo 11. Também em relação à guarda do sábado, tudo naturalmente dentro de um amplo desenvolvimento histórico, de uma ampla estrutura teológica em torno da doutrina do santuário. A minha postura dentro dessa série é a de desenvolver os temas a partir da Bíblia e não da história, ainda que a gente não esteja alheio ao desenvolvimento histórico que contextualiza as compreensões doutrinárias dos adventistas, e mais pra frente na série a gente pode tratar mais extensamente algumas dessas polêmicas. Seja como for, o que acontece é o seguinte. O adventismo, então, ele surge, tá, na primeira metade do século XIX. Ele se organiza, ele começa a estudar a Bíblia sobre o prisma da questão da purificação do santuário em função da má interpretação de William Miller em relação à volta de Jesus como resultado ali do dia da expiação em 1844, e aí todas as polêmicas em torno da questão. Seja como for, aí o tema do santuário é um tema que chama muito a atenção desses primeiros mileritas. E agora eles vão para a Bíblia, e eles vão para o livro de Hebreus, e eles vão para o livro de Levítico, e eles vão para o livro do Apocalipse, e eles começam a perceber na Bíblia a temática toda do santuário, e eles começam a enxergar inúmeras implicações soteriológicas, cristológicas, escatológicas, bíblicas de uma forma geral, e isso vai construir a mentalidade, a doutrina e a fé adventista do sétimo dia, tá bom?
Então, olha que coisa interessante. Dentro dessa redescoberta cristã adventista dos temas relativos ao santuário, a gente começa a perceber algumas coisas bastante interessantes no contexto da doutrina da salvação. E a primeira questão assim que surge é que é assim, o cristianismo, bastante afastado das suas raízes judaicas, agora, de alguma maneira, mal interpreta as verdades da salvação, as verdades do fim do mundo, as verdades, enfim, de um monte de doutrinas bíblicas que são melhores entendidas quando a gente não pressupõe dispensacionalismo, quando a gente não pressupõe essa contraposição tão radical entre Antiga e Nova Aliança, Antigo Testamento e Novo Testamento, e a gente precisa voltar às bases da fé cristã que estão no Antigo Testamento, inclusive para compreender a própria fé cristã, e é nesse contexto que a gente melhor entende a imagem de Cristo como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, quando a gente considera o Antigo Testamento, estuda o Antigo Testamento e etc., do que quando a gente desconsidera como uma coisa passada, superada e irrelevante. Tá? Essa mentalidade que considera a grande porção da Bíblia, o Antigo Testamento, como passado, irrelevante, superado e etc., não tem os melhores frutos, né, teológicos para a gente trabalhar alguns paradigmas importantes. E o Adventismo percebe isso e começa a retornar ao estudo do Antigo Testamento em função do estudo do livro de Daniel, e aí por causa de toda a questão do santuário, a gente vai para o livro de Levítico, e livro de Êxodo e etc., e ali está a lei de Deus, ali está o santuário, e todo esse processo salvífico, expiatório, colocado no livro de Levítico, que vai apontar para Cristo, tá bom? Isso começa a ter algumas implicações muito interessantes, muito bacanas. É nesse contexto que o Adventismo redescobre, por exemplo, a guarda do sábado, que é amplamente esquecida no mundo cristão até hoje, né? Apesar de, ironicamente, cumprir, de certa forma, vamos pensar assim, a ideia por detrás do mandamento que diz lembra-te, né? E é justamente desse que as pessoas esqueceram e tal. E aí inúmeras polêmicas em função dessas questões todas. Por causa desses desenvolvimentos da fé adventista na direção da lei, então começou a haver um contra-ataque dos demais cristãos que não se tornaram adventistas em relação às convicções adventistas. Então agora a ideia é que o grupo adventista está caminhando na direção do legalismo, está caminhando na direção da salvação pelas obras, está caminhando nas questões judaizantes, está caminhando em direções contrárias àquelas que Paulo exorta na carta aos Gálatas, na carta aos Romanos e em outros momentos da sua obra e etc. E, inclusive, as acusações são de que o Adventismo não considera ou não entende a carta aos Hebreus e um monte de coisa e tal, que são as interpretações cristãs de tudo isso. A gente vai falar isso, inclusive, na próxima etapa da nossa série, trabalhando a questão da carta aos Hebreus e tal. E agora o Adventismo tenta justificar as suas compreensões usando o Antigo Testamento, e agora existe toda essa polêmica instaurada. E agora, então, o Adventismo, na mente de muitos, é essa religião legalista, farisaica, veterotestamentária, que está muitas vezes voltando para os rudimentos fracos da lei, e não para a liberdade em Cristo, e não para a lei de Cristo, não para a salvação em Cristo. E aí a ideia é que o Adventismo é, de alguma forma, por causa disso, uma religião antigraça. É uma religião legalista de salvação pela lei mediante as obras. O que você pensa a esse respeito? Bom, maravilha. Eu penso muitas coisas a respeito desse tema. Eu acho que o cerne da discussão soteriológica, em função de toda a doutrina da graça de Deus, e aí em contextos calvinistas, arminianos, aí tem a visão católica um pouco mais interessante, complicada em relação a alguns pontos também, é de fato a discussão central e essencial, que é a discussão em torno do tipo assim, né? Que devo fazer para ser salvo, né? Nós somos lá o carcereiro de Filipos, chegando diante de Paulo e diz, Senhor, o que eu devo fazer para ser salvo, né?
E aí a resposta é crer no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. E aí a noção que fica em relação a esse tipo de resposta é a absoluta simplicidade do crer em Cristo. Crer em Cristo é suficiente. Entretanto, quando você vai para a fé das pessoas em Cristo, você encontra um monte de coisas divergentes. Espíritas creem em Cristo, mas creem que ele era um homem iluminado que não era Deus. Cristãos mais ortodoxos creem que Jesus é Deus e que se fez homem e etc. Não era um homem normal, né? Dentro desse ponto. Mas e aí, ambos os grupos creem em Cristo ou não? E quais são as implicações do tipo assim? Se eu tenho que crer em Cristo para a salvação, eu tenho que crer corretamente em tudo a respeito de Cristo? E aí as discussões cristológicas são avassaladoras. Cristo é Deus e homem ao mesmo tempo? Ele não perde a divindade ao se tornar homem? E ele é um homem igual aos demais homens? Ou como que é? Deus é homem, é 100% Deus, é 100% homem, e como que uma pessoa pode ser 200%? E as polêmicas em torno da cristologia são enormes e em função delas vai se construir muitas questões importantes para depois amadurecerem na doutrina da Trindade, e as implicações vão começar a se tornar bastante grandes nas discussões do que significa crer em Cristo. Especialmente à luz das questões veterotestamentárias, porque o Novo Testamento vai dizer que Cristo é o cumprimento da profecia. Inclusive o próprio Cristo vai dizer, né? Vocês leem as Escrituras buscando a vida eterna, mas elas testificam de mim. E muita gente então agora vai para o Antigo Testamento, os pais da igreja foram para o Antigo Testamento, buscar de que forma o Antigo Testamento previa a vinda de Cristo. E aí existem textos clássicos lá, do jumentinho que ele virá andando lá e montado, não sei o quê, que ele é humilde. Da sua morte e da sua rejeição lá em Isaías 53. E um monte de coisa. E, na verdade, no final das contas, na base destas questões como um todo está o livro de Levítico. Por quê? Porque Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E agora você vai para o livro de Levítico e é Cordeiro perfeito derramando sangue para expiação e perdão de pecados. Olha que coisa linda, né? Então agora você começa a perceber uma coisa interessante. Levítico é considerado o livro mais legalista do Antigo Testamento. Inclusive porque ele é cheio de prescrições legais em função de todo esse tipo de coisa. Então você tem que, para receber expiação e perdão e salvação lá no Antigo Testamento, cumprir essas leis aqui. Então vamos pensar que você é um homem que pecou em contexto XYZ lá por ignorância. Aí ele diz: quando alguém pecar por ignorância contra os mandamentos do Senhor, trará novilho à porta da tenda da congregação perante o Senhor, porá a mão sobre a cabeça do novilho, o imolará perante o Senhor. Então o sacerdote trará o sangue, tomará do sangue do novilho, trará a tenda da congregação, molhando o dedo no sangue, aspergirá 7 vezes perante o Senhor, diante do véu, no santuário. Também daquele sangue porá o sacerdote sobre os chifres do altar, e etc, etc. E vai queimar a gordura, e vai fazer isso, e vai fazer aquilo. E aí, então, no final de todas essas prescrições, de todos esses cumprimentos legais, então o pecador era perdoado. E aqui surge uma questão bastante interessante. Então quer dizer que lá no livro de Levítico, que constrói a base da soteriologia bíblica, a salvação era pela lei mediante as obras? Então era porque o homem estava cumprindo a lei nesses rituais todo, fazendo essas obras, então essas obras eram a salvação? E então no Antigo Testamento a salvação é pelas obras? Sabe que a questão interessante em relação a esta base soteriológica que o livro de Levítico nos oferece é que a salvação pela graça está em plena harmonia com a necessidade do cumprimento da lei. E através do cumprimento da lei vem a graça, ainda que naturalmente a graça antecede o cumprimento da lei, porque é a graça que concede a lei, certo?
É Deus que deu graça a Israel e tirou Israel do Egito. É Deus que deu graça a Israel e fez aliança com Israel no Monte Sinai. É Deus que deu graça a Israel e lhe deu os 10 mandamentos. É Deus que deu graça a Israel e deu o santuário para resolver os problemas de pecado que o povo pecasse contra os 10 mandamentos. Então perceba, tudo é graça. Tudo em absoluto nessa história é graça. Ainda que a graça não esteja em contraposição absoluta à lei. A graça estabeleceu a lei. E ao cumprir a lei, o homem se curvava diante da graça. O homem não tinha inventado esse ritual para, através da sua invenção, atingir a expiação diante do Senhor. E agora, porque o homem fez esse sistema, e fez essas obras, e criou essa lei, e está fazendo esses rituais, agora Deus é obrigado a dar a salvação ao homem, porque o homem conquistou esta salvação pela lei, mediante as obras. Essa não é a mentalidade do livro de Levítico. E aqui as coisas começam a ficar muito interessantes. A graça é absolutamente exaltada no livro de Levítico. Derramamento do sangue do cordeiro sem pecado para expiação e perdão de pecados é a graça pura por detrás da mensagem do livro de Levítico. Portanto, quando o Adventismo, mediante o estudo do livro de Daniel e de toda a estrutura do santuário no Antigo Testamento, começa a perceber que toda a dinâmica do culto do santuário tem implicações soteriológicas para a fé cristã, isso não quer dizer uma volta a rudimentos fracos, uma volta a um legalismo judaico, não quer dizer um processo judaizante, não quer dizer salvação pela lei mediante as obras, mas quer dizer que agora o Adventismo vai entender e experimentar a graça que unicamente salva, dentro de uma compreensão e de uma experiência informada por todas estas questões bíblicas do Antigo Testamento. E agora, a graça vem, a expiação vem, o perdão vem mediante o sacrifício do Cordeiro. Sim, perfeito. Nenhum adventista diz em contrário. Mas além disso, para além da mentalidade muitas vezes superficial de muitos cristãos, existe também expiação no contexto o quê? Da mediação sacerdotal, enquanto o sacerdote manipula o sangue dentro do santuário. Jesus, depois que morreu e foi sacrificado, voltou a Deus e está no santuário de Deus. E agora ele aplica os benefícios daquilo que ele realizou na cruz em favor daquele que crê. E se ontem eu era um ímpio e hoje eu me converto, agora, o que acontece comigo? Expiação de pecados, perdão de pecados, eu sou batizado, eu sou aceito, eu sou adotado na família de Deus, recebo do Espírito Santo, recebo o selo, né, das promessas, e etc, e etc. E a experiência cristã, novo nascimento, regeneração, enfim, fé, arrependimento, graça e tudo aquilo que está implicado na doutrina e na experiência da salvação. E isso, entendemos nós, que cumpre as imagens do livro de Levítico de que na manipulação do sangue dentro do santuário após o sacrifício do animal também funcionam em termos de salvação, funcionam em termos de expiação. Por isso que a gente fala que Jesus, no santuário celestial, tem um ministério expiatório. Enquanto a igreja prega o evangelho, Jesus cumpre este ministério, salvando, perdoando pecadores dentro do contexto da existência da igreja, ok? Então o que acontece? O adventismo vai caminhar numa direção em que vai tornar a sua cristologia, a sua soteriologia, a sua escatologia extremamente informadas em função das dinâmicas presentes, por exemplo, no livro de Levítico, no dia da expiação, em relação aos sacrifícios diários e etc. E tudo isso vai fazer parte da mentalidade adventista, e tudo isso vai ter algumas implicações muito interessantes a partir de agora. Então, veja bem. Quando o adventismo é acusado de crer em salvação pela lei mediante as obras, o que de fato existe por detrás desta acusação, primeiro de tudo, é uma má compreensão da lei e da graça no Antigo e no Novo Testamento.
porque lei e graça não estão em contraposição absoluta. É verdade que se alguém tentar atingir a salvação pelos seus próprios esforços em guardar a lei, rejeitando a graça, não encontrará salvação. Isso de fato é verdade, e de fato todos devem estar alertas contra os perigos do legalismo, do perfeccionismo, da salvação pelas obras, da gente colocar o homem no centro e na direção da história da salvação. Não. Na mentalidade adventista, Deus é o centro, Cristo é o centro, dele flui graça, graça preveniente, graça que capacita o homem a crer, ainda que não obriga o homem a crer. E ao que crê existe expiação, salvação, redenção, perdão, promessas e bênçãos infinitas que vão conduzir o ser humano que crê e persevera em crer, naturalmente, como as instruções bíblicas vão pedir. Aquele que vai perseverar até o fim vai ser o quê? Salvo. E a experiência da salvação vai ser vivida dentro desses contextos como um todo. E a única diferença entre a compreensão adventista e a compreensão melhor entre os cristãos aí por aí é justamente o quê? Que a compreensão adventista está informada por toda essa dinâmica do santuário que, em geral, os cristãos desconsideram. E por causa disso, às vezes, cria-se um pouco de uma certa tensão na linguagem, uma certa tensão nos conceitos, e aí, por falta de entendimento, muitos cristãos acusam o adventismo de caminhar numa direção contrária àquela da graça de Deus, mas essa é, em grande medida, uma acusação proveniente de ignorância. E quando não é proveniente de ignorância, aí é proveniente de maldade mesmo, justamente para pintar o adventismo como uma religião legalista e antigraça para afastar as pessoas do entendimento adventista, muito dentro de um clima assim, de competição religiosa pelo mercado religioso da fé, e quem vai ser de tal igreja, e não sei o que, quem vai dar dízimo em que igreja, e coisas desse tipo, que cremos que é vamos pensar assim, uma motivação de discussão religiosa bem menos digna do que a busca pela verdade. O adventismo busca pela verdade. Isso não quer dizer que o adventismo é melhor do que as outras religiões ou que não tem defeitos e problemas. Onde existem seres humanos, existem problemas, tá? O adventismo não é diferente. Entretanto, em termos da sua compreensão bíblica de toda essa experiência e doutrina da salvação, o adventismo busca fundamentar toda a sua compreensão na palavra de Deus, tá bom? E aí isso inclusive excita ainda mais a ira dos inimigos do adventismo, porque muitas vezes é nesse contexto em que quando eles começam a perceber que o adventismo leva a Bíblia a sério, conhece a Bíblia profundamente e etc., aí eles ficam ainda mais bravos do que se o adventismo tivesse, de alguma forma, fracos e poucos fundamentos para justificar as suas compreensões doutrinárias. Então, o que eu gostaria de dizer nesse momento é que o livro de Levítico, como ninguém, ele coloca diante de nós a questão da lei e da graça em termos da salvação. Ainda que o homem precise cumprir a lei de Deus, inclusive nos termos aí de toda essa lei cerimonial para a salvação dentro da experiência do antigo Israel, isso tudo era graça. Então pensa o seguinte, aplicando isso para o Novo Testamento. O cristão, para ser salvo, ele tem que cumprir inúmeras estipulações que não são as mesmas do povo lá do Antigo Testamento, mas são inúmeras. Por exemplo, você tem que crer, você tem que se arrepender, você tem que se batizar, você tem que andar em novidade de vida, você tem que perseverar, você tem que viver de acordo com a fé, de acordo com o evangelho, de acordo com um monte de coisa. Olha só quanta coisa tem que fazer para ser salvo. No entanto, tudo isso está resumido no crer em Cristo, e se você crer naturalmente, a implicação é que você vai se submeter com toda essa fé e colocá-la em prática, mas isso não são o quê? Requerimentos legalistas para a sua salvação pela lei mediante as suas obras. Se Cristo te pede arrependimento, é pelo Espírito, pela graça que Ele te capacita a se arrepender. Ele não se arrepende no teu lugar, existe a tua parte dessa história, mas a tua parte ela está contextualizada pela graça que te capacita. Então quando você se arrepende, você não diz louvado seja eu que me arrependi, louvado seja Deus que me permitiu me arrepender, que me conduziu ao arrependimento, e agora eu me arrependo, agora eu me batizo, e agora eu sou nova criatura em Cristo Jesus, tá bom? E aí, naturalmente, o que a gente entende dentro dessa questão como um todo é que a melhor compreensão bíblica sobre a natureza da salvação
pela graça ocorre dentro de uma dinâmica sinergista e não de uma dinâmica monergista. O pecador tinha um papel a cumprir lá no antigo Israel. O pecador tem um papel a cumprir nos tempos da fé cristã. Esses papéis não são idênticos, nós não somos judeus vivendo com um santuário ali no centro da cidade para a gente oferecer o cordeiro em função do nosso pecado e dia da expiação uma vez por ano ali. Isso não acontece mais. Mas ainda assim como o israelita tinha que fazer um monte de coisa cumprindo a lei para receber o perdão, a gente tem que fazer um monte de coisa cumprindo a lei do evangelho para receber o perdão. E se não houver arrependimento, se não houver perdão, se não houver confissão, se não houver novo nascimento, se não houver novidade de vida, não há perdão. Assim como não haveria perdão para o israelita que não cumprisse lá todos aqueles regulamentos. Não participou do dia da expiação, vai ser eliminado do meio do povo. Não cumpriu o arrependimento, vai ser eliminado do meio do povo. Porque no final das contas, ambos os testamentos caminham na mesma direção, apesar das diferenças dos momentos históricos e etc., da existência do povo de Deus em relação às questões. Então rechaçamos as acusações de legalismo, de salvação pela lei mediante as obras, e cremos que a salvação pela graça mediante a fé não se manifesta numa mentalidade dispensacionalista, nem antinomista, mas nos pede para cumprir a nossa parte, e a nossa parte não deve ser cumprida legalisticamente, mas deve ser cumprida fielmente. E quando o homem coopera com Deus e Deus coopera com o homem, dentro de uma relação sinergista, ali de fato há redenção, expiação, salvação, novo nascimento, regeneração, justificação pela fé, santificação, há uma obra de mortificação do pecado, há uma obra de conversão, há uma obra de transformação de vida, e assim a igreja vai reunindo as pessoas que têm esta mesma experiência de salvação e vai pregando o evangelho ao mundo.